Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar então sobre umas animações aí mais amadas pelo público, uma adaptação muito importante que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, parte 1. Trabalho dirigido pelo Jay Oliver, com o roteiro de Bob Goodman, tendo o lançamento da primeira parte sido realizado em 25 de setembro de 2012, inclusive é estrelado pelo ator Peter Weller, fazendo o Homem-Morcego, o Batman, ator esse que viveu também o Robocop, um filme muito importante também nos anos 80, ali falando sobre a violência, que também teve inspirações da obra em quadrinho Cavaleiro das Trevas, com algumas cenas muito parecidas com o do trabalho do Frank Miller e do Carl Jensen. Basicamente a animação então aqui pega as duas primeiras partes da minissérie em 4 partes do Cavaleiro das Trevas, que saiu em 1986, feito aí pelo Frank Miller, conforme destaquei, e pelo Klaus Jensen. O Frank Miller fez o roteiro, os desenhos, o Klaus Jensen fez a arte final. Nós temos também a Lynn Varley fazendo a colorização, uma colorização muito importante na época, né? E a grande questão que envolve aqui você fazer uma resenha do Cavaleiro das Trevas não é necessariamente você falar sobre a qualidade em si, porque sim, é uma boa adaptação, né? Realmente você vê aqui um trabalho muito bem feito, mas é saber exatamente se essa adaptação capta muito o que é o produto original, se traz toda a mensagem que foi construída por lá, né? Que nós falamos de um quadrinho muito importante por retratar a violência dos Estados Unidos no final dos anos 80. Nós temos ali várias obras de qualquer tipo de mídia que retratava essa violência, né? Era escancarado ali as produções que falavam sobre tudo que nós tínhamos de mazelas envolvendo ali a Nova York dos Estados Unidos. Os quadrinhos vivenciam muito bem esse período, né? Não é à toa que nós temos obras importantes como o Watchmen e o próprio Cavaleiro das Trevas falando sobre toda essa questão, né? E mais do que retratar a violência e ao mesmo tempo dar uma cara diferente pro Batman, trazendo uma feição muito mais violenta também, muito mais sanguinária, um dos personagens muito importantes aqui para ser criticado inclusive é a mídia. A mídia tem um papel muito importante durante a narrativa do quadrinho. E talvez esse seja um ponto que a gente pode discutir aqui durante a resenha, que talvez a animação não consiga capturar tal qual é o trabalho do Frank Miller. As duas primeiras partes, originalmente nos quadrinhos, retratavam então a volta do Bruce Wayne a ser Batman, depois de ter sido aposentado, muito por causa da morte do Robin Jason Todd, e ao mesmo tempo a gente vê ali o Homem-Morcego enfrentar o Duas Caras, que havia sido em tese reformado, bem como enfrentar a violência dos mutantes, gangue essa que domina então todo o crime de Gotham City, de uma maneira vil, asquerosa, não necessariamente um bandido que busca ali um sustento através da grana. E quando você fala de adaptação de uma mídia para outra, como por exemplo de um livro, um quadrinho, para um filme ou para uma animação, você obviamente que vai ter algumas diferenças no contar da história, na narrativa, né? Alguma coisa vai se perder necessariamente. Quando você fala de um livro, você vai ver muito mais informação sendo colocada no livro se comparado com um filme, né? Muitas coisas se perdem. No caso aqui do quadrinho para animação, uma coisa que se perdeu necessariamente é a questão da narração, do Batman ali com toda a sua narrativa, contando tudo o que ele vai vivenciando durante a obra. Isso acaba sendo muito importante para a gente entender esse personagem durante o quadrinho, né? É como se o Bruce Wayne estivesse conversando consigo mesmo, ou melhor, o Bruce Wayne estivesse conversando com o Batman. E quando o Batman não está em cena e sim o Bruce Wayne, você vê o contrário. Durante essa narração em off, nós vemos o Batman evidenciar as suas fraquezas, os seus problemas. Ele sempre fala sobre a questão de ser velho e de ter sorte também, um item muito importante durante toda a trama. E quando você leva isso para uma animação, para um longa-metragem, você não vê muito disso, né? Até porque num filme ou mesmo uma animação você tem que mostrar, não necessariamente falar, diferente de um quadrinho, de um livro onde você tem que falar, obviamente, você tem que usar as palavras, né? Então esse detalhe acaba se perdendo um pouco. E eu prefiro muito isso no quadrinho, eu prefiro muito essa característica do quadrinho de você ver toda essa narração construída pelo Frank Miller, colocando tudo que envolve a construção desse personagem. É um item muito importante aqui para realmente você entender este Batman trazido por este autor. Ainda assim, como adaptação, a animação consegue traduzir bem o que é o Batman do Frank Miller para essa nova animação. Eles conseguem fazer muito bem a construção do personagem com seus dilemas da velhice, os seus outros problemas, mas ainda assim o quadrinho consegue fazer esse trabalho muito bem. E o detalhe é que a narrativa do Frank Miller, ela é cinematográfica também no quadrinho. É um trabalho muito bem feito pelo roteirista aqui e pelo desenhista. A narrativa é algo muito importante no quadrinho do Frank Miller, por isso que inclusive ele é atemporal. Ele evidencia uma época, especificamente os anos 80, mas ao mesmo tempo ele ainda funciona até hoje, porque o Frank Miller conseguiu fazer uma boa obra, uma boa leitura. Você vê aquela disposição daqueles quadros ali, você vê uma página cheia de quadros, 16 quadros, falando sobre inclusive a mídia ali, colocando jornais
jornais destacando o que é o Batman, etc, para depois você ver uma splash page do Batman surgindo inteiraço ali, né? Você vê realmente como aquilo te impacta, tendo em vista essa construção de narrativa. Então talvez um dos ganhos da animação como adaptação é trazer um pouco mais a violência, deixar muito mais plástico ali as lutas, né? Deixá-las um pouco mais intensas, um pouco mais longas. Isso é bacana, é o famoso mostre e não fale. Mas como a narrativa do Frank Miller em quadrinhos funciona muito bem, acaba sendo um pouco mais agradável você ver o quadrinho, você ver a obra original com toda essa narração, com toda essa forma de contar, de construir o Batman, mais tudo que ele vai construir também de impacto com as cenas de ação. E eu acho que tem alguns momentos da adaptação que ela acaba se equivocando e não traduzir bem a questão da mídia. A mídia aparece na adaptação, ela funciona ali para criticar um pouquinho, mas na obra do Frank Miller isso é muito mais intenso. E além do mais, tem um ponto que eu acho legal colocar aqui, que é o fato de que tem um momento que o Frank Miller conta de um caso lá de violência que acaba não sendo repercutido pela mídia, porque não foi tão violento, porque acabou que a vítima conseguiu se safar, né? Conseguiu inclusive derrotar o bandido. Só que não houve sangue, não houve mortes, não foi uma coisa visceral, uma coisa que a mídia sanguinária gostaria de mostrar. Só que este caso acaba aparecendo durante a adaptação, aparece na mídia especificamente. Então não é para aparecer, é para mostrar que a mídia é abutre também. Essa é a crítica que o Miller faz da imprensa durante o quadrinho, que acabou então que a adaptação meio que parece que não entendeu. Então faltou um pouco bater nesse aspecto, isso seria importante. Do outro lado, a animação consegue fazer outras coisas que acabam sendo um pouco melhores que o quadrinho, como por exemplo fundamentar um pouco mais a Carrie Kelly. O Frank Miller coloca a nossa Robin aqui, uma personagem importante durante toda a trama, aparecendo meio que se inspirando no Batman, obviamente, mas simplesmente aparecendo. Tem lá os seus pais que são maconheiros, que gostam de criticar o governo, falar mal do Batman, etc, mas não fazem nada especificamente. E a Carrie vai indo, compra lá o uniforme de Robin, começa a combater o crime lá com o seu estilingue e de repente cai lá nos braços do Batman, né? Na animação a gente vê eles fundamentar um pouquinho como a Carrie tem um pouco de destreza, ela é uma ginasta, mostra um pouco as suas perícias e vai nesse sentido. Aqui a animação fundamenta um pouco mais a personagem, faz sentido ela estar junto com o Homem-Morcego e conseguir ajudar nosso protagonista. Outro ponto a se destacar aqui é o tema do filme, o arranjo musical feito pelo Christopher Drake, e este cara é talentosíssimo. Primeiro que ele consegue traduzir o que é este Batman aqui, toda a potência que envolve este personagem, né? Ao mesmo tempo, os arranjos dele acabam indo um pouco pro lado dos anos 80. Você vê um pouco de anos 80 ali dentro do som que vai tocando, dentro do tema. Então o tema consegue te ambientar então neste período importante que traduz tudo que envolve a violência da época. Então isso é um ponto muito importante, é um fator que acaba aqui adicionando e coloca um plus aqui, algo que o quadrinho não consegue colocar, por óbvio. A adição do Peter Wheeler vivendo o Batman faz todo sentido para os produtos da época, né? O Cavaleiro das Trevas dos anos 80 e o Robocop também, né? É um personagem que traduz muito bem o que é o Batman do Cavaleiro das Trevas, conforme destaquei, o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, inspirou também coisas no Robocop, então faz sentido você trazer esse ator. Ele funciona muito bem também no original em inglês. No Brasil, eles trouxeram os dubladores do Animated Series, então o Batman é vivido pelo Márcio Seixas, o Alfred é o mesmo do Animated Series. Talvez a sonoridade da voz do Peter Wheeler funcione muito mais para este Batman aqui do que a voz do Márcio Seixas. Eu acho que os saudosistas vão gostar mais do Seixas porque, enfim, cresceram escutando o Batman no Animated Series. Agora, realmente o original ele funciona mais na potência, na voz grave do Wheeler. The war goes on. Mas as duas dublagens estão muito boas, elas funcionam muito bem. Eu assisti uma primeira vez com o Peter Wheeler, muito tempo atrás, e hoje revendo para fazer essa resenha eu assisti dublado. Também funcionou, ficou muito bacana. Sendo assim, meus amigos, como adaptação, a animação funciona bem. Eles fazem realmente aqui um trabalho que honra bastante o material original. Só que ao mesmo tempo, se você for comparar com o quadrinho, obviamente o quadrinho vai trazer muito mais vertentes ali de apreciação da obra e trazendo a mensagem que eles querem trazer. Então em alguns momentos ali, a adaptação acaba pecando nesse sentido, mas longe de ser algo ruim. Não digo nesse sentido. Eu prefiro o quadrinho, mas ainda assim, realmente é uma animação e consegue traduzir muito bem esse Batman criado pelo Frank Miller. Então, para esta primeira parte aqui do Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu dou a nota 4 de 5. Realmente, uma grande adaptação de uma obra muito conhecida. Outras adaptações talvez não conseguiram honrar as suas obras originais, tal qual o Cavaleiro das Trevas honra o trabalho original. Então isso acaba sendo uma virtude. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa animação? Você gosta da adaptação? Curte o trabalho feito aqui? Tem alguma crítica positiva, negativa? Algo a adicionar?
Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Me compra e deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos. Esse vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.